Oi, oi, oi! Feliz Dia dos Pais a todos vocês que estão aqui presentes, que já estão aí aguardando o começo da live, essa live especial do Dia dos Pais. Eu tô muito feliz que é uma live que eu tava assim, meio que vendo uma maneira diferente da gente começar essa live e eu pensei em algumas surpresas. Não sei se eu vou conseguir sei lá, conseguir que essa surpresa se realize. E a surpresa principal de hoje, do Dia dos Pais, eu vou tentar ver se quando minha mãe entrar, colocar meu pai ao vivo aqui para falar com a gente, para ele dizer o que é o significado de ser pai. Bora ver se ele vai ter essa coragem. Eu falei mais cedo e disse para ele que se ele quisesse, que eu ia chamar ele para poder participar desse bate-papo. Estou muito feliz que o meu convidado, Rafael Xavier, ele é instrutor de Theta Healing, poeta. O pessoal já está começando a entrar. Cris, seja bem-vindo. Ney, Roberto, muito bem-vindo a todos. Rafa, ele vai falar hoje sobre a sensibilidade do masculino. Então, quem tem curiosidade de entender um pouco mais esse universo tão amplo e tão cheio de contrastes, né? Tem pessoas que são muito mais masculinas e outras muito mais femininas. Então, a gente vai tentar unir esses dois mundos. Quero dar boas-vindas também a Daniel, Cleo, já entraram aí, estou muito feliz que vocês estão presentes, Vanessa. E já estão comemorando o Dia dos Pais. Quem já quiser comentar nos comentários e dizer como é que está sendo o Dia dos Pais, se está sendo um domingo feliz, esse domingo que a gente está meio diferente, né? Algumas pessoas provavelmente não puderam estar com os pais. Eu tô longe do meu pai, ele tá na Bahia. E de repente, bora ver se ele vai dar o ar da graça aqui na live da gente. Kari também já entrou. Sejam muito bem-vindos. Além da gente falar sobre essa parte da sensibilidade do masculino, a gente também vai falar um pouco dessa questão de machismo, a masculinidade tóxica, que isso tem sido muito comentado nessas campanhas agora do Dia dos Pais, para poder refletir sobre esse tema que é tão polêmico. Muitas pessoas falam que é exagero, outras dizem que não. Então, bora ver se aqui nesse bate-papo a gente consegue esclarecer alguns desses temas. Fernanda também entrou, estou longe do meu, mas só fisicamente. Kari, oi minhas irmãs, oi gente, muito feliz. Até agora, minha mãe não entrou, ela normalmente é a primeira a entrar, então acho que é por causa das comemorações do Dia dos Pais. Então eu vou começar a live e de repente até o final da live, se eu conseguir fazer com que o meu pai dê um oi aqui pra gente, eu vou tentar, mas eu já vou chamar a Rafa pra gente não perder tempo. Rafa é um querido. A primeira vez que eu vi uma live dele, eu fiquei encantada. Ele é magnético. Você vê os vídeos dele e você tem vontade de ficar o dia inteiro ouvindo ele falar. Bem-vindo, Rafa! Oi, gente. Oi, Betinha. Gratidão, gratidão por me chamar aqui, por me convidar para poder falar desse assunto que eu acho que é tão importante para a nossa sociedade, a gente entender essa sensibilidade que habita o ser humano, né? Desse resgate dessa sensibilidade que habita o ser humano, de uma forma geral. Sim, a sensibilidade do masculino, que envolve o feminino, também o lado feminino dos homens, que às vezes eles são um pouco retraídos por tanta cobrança da sociedade, que os homens sejam fortes, corajosos, que não demonstrem os sentimentos. Então, acho que a gente cutucar esse ponto dos homens, acho que vai ser bem interessante. Bem no Dia dos Pais, né, Rafa? O que você acha? Que a É, gente vai vai, motivar as pessoas que estão aqui na live a se mostrarem mais, a demonstrar os sentimentos. isso, e porque esse lado da paternidade traz esse lado do cuidar, que é um lado desse aspecto do feminino, né? Todos nós carregamos esse aspecto feminino e masculino dentro da gente, né? Os orientais chamam isso desse princípio do yin e do yang, né? Um da energia yin, que é essa energia feminina, né? Do cultivar, do acolher, do introspectar, do criar, né? Do cultivar. Essa é muito essa energia do feminino. E a energia do masculino é a energia da ação, do foco,
da resolução. Né? Então, a gente entender que traz essa energia do feminino e a mulher traz essa magia da criação com ela. Então, a gente pode se reconectar com isso. Com certeza. E para que as pessoas lhe conheçam um pouco melhor, eu vou apresentar a Rafa, ele é instrutor de Theta Healing. Depois eu vou até pedir, Rafa, para você esclarecer um pouco esse termo, que é um termo um pouco diferente, Theta Healing. Aí eu vou fazer o que é isso? Fala um pouquinho da minha... Há muitos anos, há mais de 10 anos, estuda terapias alternativas, artes marciais, é formado em ciências da computação. Você foi para vários campos e se encontrou nessa parte de terapias alternativas. O que te motivou mais, Rafa, aí para esse meio de terapias? Veja, eu sempre fui uma criança curiosa, né? E eu sempre quis poder tocar o coração das pessoas. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uma ambição de querer ser amigo de todo mundo. Eu queria ser amigo de todo mundo, eu queria ser amigo até do cara que estava no presídio, né? Eu queria ser amigo de todo mundo. Então, por muito tempo, eu achei que a forma que eu fosse tocar o coração das pessoas era através da academia, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu era professor universitário. Então, eu achava que o meu caminho era por ali, né? De que eu ia tocar o coração das pessoas por ali. Mas sempre estudava essa parte da espiritualidade e desse movimento holístico, de ter essa visão holística, né? Que é essa visão de integrar as coisas, de não ver as coisas separadas. E para mim sempre foi muito isso, né? Ver essas coisas como uma coisa só. E aí me surgiu, eu estava passando por um desafio na minha vida, e aí fui buscar isso para poder me autoconhecer, né? Para poder conseguir expressar, porque eu sempre fui muito bom em poder ofertar para os outros, mas faltava para mim, né? E foi na busca desse autocuidado, né, de olhar para dentro com amorosidade, né? Porque olhar para dentro eu olhava, só que eu olhava com um ar muito inquisidor, né? Muito inquisitor, muito de, não, isso aqui tá errado, né? Muito desse olhar da autopunição. E aí começar a desenvolver esse olhar generoso. E essa ideia de cuidar das pessoas continuou, então isso foi se desdobrando, e eu comecei a cuidar. E o Theta Healing é uma técnica de autoconhecimento, né? Foi uma americana que canalizou essa técnica, e ela busca a gente se reconectar com esse nosso lado sutil, né? Com esse nosso lado intuitivo, com esse nosso lado, de certa forma, feminino também, que traz essa questão da intuição, né? Da sutileza, de você olhar para as suas questões, curar essas feridas do passado, né? Então... E por isso que você tem essa leveza. Eu acho que esse seu jeito de sempre estar aberto para o outro faz com que as pessoas se aproximem de você. Eu vejo que essa sua abertura facilita. Então, desde sempre você foi aberto assim a todos e com essa, como você falou, que sempre quis ser amigo de todo mundo. Você teve alguma pessoa que te inspirou a ser assim ou foi natural? Teve várias pessoas, né? E algumas delas já não estão mais aqui, né? Mas era de entender como... Porque eu tinha muito desafio de entender a incoerência das pessoas, entende, Betinha? Eu sempre achei as pessoas incoerentes, assim, porque você falava de uma coisa, outro dia você falava outra, e eu digo, por que as pessoas são assim, né? E o que leva as pessoas a serem desse jeito? Porque a gente está o tempo todo, né, oscilando e buscando. Então, isso me fez entender e perceber como eu também oscilava. Então, isso me fez perceber que a gente precisa cuidar das pessoas e enxergar essa verdade. Lógico que eu não sabia nesses termos, né? Mas ver como as pessoas cuidavam, né? Quando eu li as histórias de Buda, eu li as histórias de Jesus, e como tinha essa questão desse amor, isso tocava algo muito profundo dentro de mim, né? De poder cuidar e de buscar esse caminho da alegria, de buscar esse caminho do meio, né? Desse caminho da serenidade, desse caminho do não julgamento, porque eu me julgava muito, né? E eu até falei algumas lives, né, que a maioria dos julgamentos começam no auto-julgamento, né? Então, às vezes, a gente se julga muito, e nesse se julgar, a gente termina projetando isso. Então, se eu vou me acolhendo também, eu consigo expandir esse acolhimento que você falou agora há pouco, né? De poder acolher as pessoas do jeito que elas são. Veja, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres. Se eu não conseguisse estabelecer esse acolhimento, se eu não conseguisse
passar essa amorosidade, elas não se sentiriam confortáveis de abrir suas questões comigo para poder a gente trabalhar junto isso, né? Para poder a Verdade. gente olhar e soltar. Então, essa questão do acolher é muito, de novo, voltando à questão do lado da energia do feminino, da energia yin dentro de cada um de nós. Então, cada vez que eu É, acolho, eu trago isso para mim, eu ativo essa energia do feminino dentro de mim. faz todo sentido, tudo isso que você está falando, inclusive, já tem até comentário, Fernando escreveu que é só olhar para você, a gente tem vontade de ser seu amigo, de ser sua amiga, porque é muito magnético, então a gente aprende a tentar, de alguma maneira, te imitar, para poder ser mais aberto, ser mais inteiro, entregue ao outro. Eu acho que isso é muito. A sua sensibilidade, porque a gente está falando hoje, é a sensibilidade do masculino, você, para mim, é muito perceptível. E tem pessoas que têm dificuldade de mostrar essa sensibilidade. Principalmente agora, eu acho que a quarentena fez com que muitas pessoas ficassem irritadas, estressadas e vários problemas de relacionamento ocasionados por causa desse isolamento, desse momento tenso. Como é que faz um homem que está num momento assim de dúvidas, de estresse, de ansiedade, poder mostrar essa sensibilidade sem se sentir vulnerável? Porque o maior medo, eu acho, dos homens é se mostrarem vulneráveis. Os homens não choram, né? Tem esses paradigmas de que homem não chora, homem não pode demonstrar carinho, não pode pedir carinho, não pode pedir ajuda. No seu ver, nesse momento de pandemia, como é que o homem pode se mostrar sensível, vulnerável, sem perder essa força e essa coragem que é um símbolo tão grande do homem? Isso existe um gesto de coragem, né? Existe um ato de coragem para todo mundo, né? Mas especialmente do masculino que houve essa repressão, porque eu queria só fazer um breve histórico de mais ou menos como começou isso, né? Veja só, a mulher ela sempre foi a representante da criação, como eu falei. A mulher traz vida, né? É através da mulher que as gerações se continuam. O homem primitivo, o ser humano primitivo, percebia isso. Tanto é que você pega que as primeiras divindades da história são mulheres, né? É Vênus, trazer essa questão da magia, né? Da fertilidade, da criação, porque é através da mulher que chega um ser humano novo aqui nesse mundo, né? É através da mulher que chega um ser humano novo aqui nesse mundo. Então, se a gente pega a revolução do Neolítico, a gente tá ali, passa do Paleolítico para o Neolítico e começa a firmar assentamento, né? Então, nesse período do caçador e da agricultura, a mulher é muito importante, porque ela traz essa questão do cuidar, né? Ela que cuida, ela que faz o ser humano se assentar e cultiva e traz essa questão de ser multifocal, de conseguir gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo isso está ali, então a mulher tem um papel importantíssimo dentro dessa sociedade. A partir do momento quando começa a chegar nessa era do bronze, da guerra, e de ficar brigando, de ficar lutando, né, o atacar passou a ser mais importante do que o cuidar. E o homem começou a temer essa energia do feminino. Então, qualquer coisa que nele remetesse a essa energia do feminino seria um sinal de fraqueza, entende? Tanto é que a palavra virtude vem de viril, vem da mesma origem da palavra viril. Então, uma qualidade do homem, né? Do homem ser honesto, ir para a guerra e tudo mais, etc, etc. Então, falou, olha, você tem que suprimir os seus sentimentos, porque o objetivo aqui é atacar, é vencer, é conquistar, é essa ganância desmedida, né? A energia do masculino desmedida vira ganância, vira cobiça, né? É ação demais, é destruição, né? Se eu tenho ação demais, eu tenho destruição demais. E aí eu comecei a perder esse contato e achar que é errado sentir isso. Então, reprogramar isso é um desafio. Então, tem que saber que eu tenho meus sentimentos. E isso vale para todo mundo. Saber que mostrar as minhas vulnerabilidades não é fraqueza. Bom, e eu tento fazer isso nas minhas comunicações, né? Eu tento... Porque a gente aprendeu a ter relações hierarquizadas, sabe, Beta?
a ter relações hierarquizadas, ou seja, ou eu boto alguém no pedestal, ou eu me diminuo, ou eu me boto num pedestal e piso no outro, e a gente tem que aprender a estabelecer essas relações horizontais. E como é que eu aprendo a estabelecer essas relações horizontais? Entendendo que eu também tenho fraquezas, que eu também tenho vulnerabilidades, e que isso, de forma alguma, é um ponto de fraqueza, de ataque. Porque isso é uma ilusão, entende? Se eu sair da ilusão de que reconhecer os meus sentimentos é fraqueza, você pode falar o que você quiser, você pode me chamar do que você quiser. Eu não vou tomar aquilo como pessoal. Então, o primeiro passo que eu tenho que chegar assim, eu tenho sentimentos como qualquer ser humano. Né? O homem tem que falar assim, eu tenho sentimentos. Né? Eu tenho que estabelecer isso. Né? E tem um livro chamado Rei, Guerreiro, Mago e Amante, que ele fala desses 4 arquétipos do homem, do masculino saudável. Né? Do guerreiro, que é o criar, que é o apoiar, que é dessa estabilidade, né? Que é essa vontade de agir. Mas qual é a sombra? É a insegurança, é ser violento, é se deixar machucar ou machucar demais. Então a gente tem que sair dessa sombra do guerreiro e ir para essa luz, né? E falando mais especificamente do masculino, do homem. Né? A gente tem que sair dessa sombra do guerreiro que só se machuca ou que só machuca para entender a ação. Porque um ser que era para ser um protetor começa a se tornar um algoz, começa a se tornar um carrasco. Então entender esse papel da ação do masculino. Depois, entender esse conhecimento. Entender que esse conhecimento, que já é o papel do mago, né, que ele traz essa verdade oculta, que ele traz esse canal de conhecimento, qual é a sombra? É trapacear os outros, é enrolar. É isso que a gente vê, por exemplo, do masculino que enrola a mulher, que chega assim, olha, você é assim, não sei o que lá, que quer enrolar, que é a ganância, quer usar tudo, é o desmatamento que a gente está vendo. A gente está usando o conhecimento de uma forma equivocada para trapacear, né? E se a gente vai para o amante, que é esse que a gente tem que desenvolver mais na humanidade, e especialmente na sociedade ocidental, que é esse arquétipo da vida, do bem-estar, da emoção, do sentimento, do experienciar as dimensões da vida, saber que eu posso experienciar as dimensões da vida. Mas qual é o lado negativo disso? É a promiscuidade, é eu perder esse processo, é eu querer fazer as coisas de uma forma distorcida e machucada. Então, olhar para esse amante que existe dessa capacidade de amar, não no sentido pejorativo da palavra amante, mas no sentido dessa pessoa que ama, do amador, dessa pessoa que faz por amor, sabe? Entender que a mulher não está competindo comigo, ela é uma junto comigo. Eu dependo daquela energia em mim. E eu posso cultivar essas energias. É lógico que isso é um equilíbrio dinâmico. Né? Tem horas que eu estou expressando mais a minha energia do masculino, e falando em termos de energia, e tem hora que eu estou expressando mais a minha energia do feminino. Mas como é que uma questão eu mais trago... de cooperação, né? Sempre. Sabe? Que os sentimentos não são... Porque existe muita mágoa, entende? A gente acha que o masculino não sofre quando acaba um relacionamento, por exemplo. Pode ver, isso ataca muito o coração e a próstata dos homens. Pode ver um casal que está casado há muitos anos e a mulher faz a passagem primeiro. Geralmente o cara morre pouco tempo depois de um problema cardíaco, porque ele guarda aquilo dali. Então é o medo de ferir, é não saber lidar com aquilo dali. Não foi ensinado ele a lidar com aquilo dali. Então o primeiro passo é reconhecer que aquilo existe, parar de negar. Né? Você perguntou assim em termos práticos, o primeiro passo é parar de negar. Parar de negar que eu não tenho sentimentos. Eu tenho sentimentos, ponto. Eu me machuco, ponto. Trazer essa questão do dizer não. Né? O homem tem que aprender a dizer não para essas coisas. Porque eu tenho que estar sempre disponível. Né? Porque o cara foi criado para pensar que ele tem que estar sempre disponível para o sexo. Né? Para poder fazer as coisas. Ele não pode acolher os seus sentimentos. Ele tem que estar sempre pronto para poder mostrar que ele é homem, para poder fazer tudo aquilo. Eu tenho que aprender a dizer não para essas coisas. Eu tenho que aprender a dizer não e aprender que existe uma parte em mim que é introspecta, né? Que é introspectiva. Vocês estavam falando aqui dessa questão do meu lado mais expansivo, mas eu também tenho um lado muito introspecto, muito do meu silêncio, do meu momento de ficar acolhido. E o homem tem que reconhecer isso dentro dele, se ele quer reconhecer esses sentimentos.
Tem que reconhecer que ele se magoa também. E tem que reconhecer como isso é importante. E como eu não estou isento disso, mesmo achando que eu estou isento dos meus sentimentos, que eles não entram na equação, eles estão sempre lá, junto com meus pensamentos. Porque não existe pensamento sem emoção. Sem emoção. E às vezes a emoção vem primeiro e depois que você pensa em alguma coisa. Isso. Depois você Né? pensa. Então não tem como você ter um pensamento isento de emoção. Não tem. Eu tenho que resgatar esse poeta, eu tenho que resgatar essa pessoa que vem, que cria, que quer cuidar, né? Com certeza. Reconhecendo que ela existe em mim. Por falar em cuidar, Rafa, a gente vê que os homens, há muitos anos, na casa da época de meu pai, eles não eram muito acostumados a ter essa relação tão próxima com os pais. Era uma coisa assim mais distante, né? O pai era uma coisa assim meio que sagrada, meio distanciada. Hoje a gente já vê mais essa proximidade. Então é possível a gente fazer com que as crianças de hoje se tornem homens mais abertos, homens mais Claro. corajosos para mostrar a vulnerabilidade. E está sendo mais falado. Ontem a gente conversou sobre a campanha da Gillette com aqueles símbolos todos de masculinidade tóxica, mostrando uma criança brigando com outra e vindo um rapaz tirando e dizendo não, ele é seu amigo, não é para brigar. Mostrando as formas como a gente tem como agir quando vê essas questões de masculinidade tóxica ou machismo, se um homem tá assediando uma mulher, o outro chegar e falar, não, cara, não é assim que você deve agir com a mulher. É mostrar um ao outro que pode ser diferente e não perpetuar essa masculinidade tóxica desde criança, né? Como sempre vinha sendo feito. Exato. Agora a gente já está com os olhos mais abertos. Estamos mais com os olhos abertos, né? Porque o que ensina é o exemplo, né, Betinha? O que ensina é o exemplo. Então tem que reconhecer. Como você falou, os pais antigamente, o pai tinha uma função de manter a família, né? Ele basicamente era o mantenedor daquela família, a mãe cuidava, e a ação afetiva daquele pai, em geral, logicamente existem exceções, né? Mas em geral, era uma participação estrutural e gerencial, né? De recursos. Ele fornecia recursos materiais para aquela família. E pronto. Sim. E essa era a obrigação. Né? Porque era visto muito esse processo como um processo contratual. Né? Você estabelece o contrato, essas partes aqui, você estabelece aqui a parte do pai, essa aqui é a parte da mãe. E nunca se foi dito, perceba, raras vezes era dito que não, seu pai está indo trabalhar por amor. Né? O seu pai está indo trabalhar para poder trazer dinheiro para dentro de casa. Ninguém nunca foi dito que o seu pai trabalhava porque gostava de fazer aquilo. É verdade. Então você vai aprendendo a suprimir os sentimentos daí. Opa, eu tenho que trabalhar para poder trazer o sustento para cada aqui. E essa repressão vai ter que arrumar uma válvula de escape. Né? Eu vou reprimindo isso nessa masculinidade tóxica, nesse processo sadio, porque, veja, é uma energia. Se eu pegar a mesma energia que está alimentando esse telefone e botar o dedo na tomada, eu levo um choque. Né? Mas se eu canalizo essa energia para uma lâmpada, eu gero luz. Não é? Mas a energia é a mesma. Então, onde eu estou canalizando essa energia? Onde eu estou entendendo que é sempre assim? Onde eu não estou nutrindo sentimentos? Por que as pessoas não falam de sentimentos? Por que não tem essa abertura? Né? E as pessoas ficam com medo e vai falando assim, esse não me escuta, também não vou falar, fulano não me escuta, também não vou falar, não vou falar, não vou falar. E aí você fica guardando aquilo dali. Né? E como é que você vive isso? Como é que você expande? Como é que você representa esse lado criativo? Né? Esse lado que quer expressar. Então, é comunicar, como você bem falou. É eu chegar lá e dar um exemplo. E poder chegar, meu filho, vamos conversar. Vamos falar, vamos trazer isso daqui. E não só a questão da criança, mas a questão de um amigo também que está agindo de uma maneira inadequada, tanto com uma mulher ou com outro. Eu vi uma cena incrível de 2 adolescentes brigando e vários instigando a briga, e chegou um e falou: você está vendo que vocês estão vendo o que vocês estão fazendo?
Eles estão rindo de vocês, só vocês que estão se Sim, machucando aqui. Dando exemplo, e depois no final eles dois apertaram as mãos e virou um vídeo ele ganhou, muito visto ele ganhou até um na prêmio na internet. prefeitura. Ele ganhou Ele um... não tem um prêmio. Porque é difícil você ver uma pessoa que tome essa postura, tome essa atitude de quebrar esse padrão, né, de violência. Exato. Porque é justamente o que? Essa energia reprimida, essa energia mal usada, essa energia do masculino mal usada. Essa energia da ação, se ela não é bem canalizada, ela vira violência, ela vira crueldade. Se eu não entendo para que eu tenho aquela energia, entende? É a mesma coisa que eu pegar uma enxada, em vez de abrir um sulco na terra, eu vou meter na cabeça de alguém. É a mesma energia. Né? Então, onde eu estou canalizando essa energia? Essa energia. E veja que isso é tão tóxico que impregnou-se no feminino também. Né? A gente criou uma noção de que esse é o status quo, então eu tenho que começar a ser mais agressiva, eu tenho que também começar a botar o limite usando essas mesmas ferramentas para poder me colocar nesse lugar e ser ouvida também. Né? E aí começa a alimentar. Né? Quantas mulheres não incentivam isso assim? Falam, mas é isso mesmo, o homem é assim mesmo, e é tudo assim, parará, etc, etc. Entendi. Às vezes no trabalho tem até um jeito de se vestir mais masculino para impor uma atitude Claro. masculina para que seja vista como algo de E até força, né? uma postura, se ela for mais sutil, digo, não é pulso firme, né? Tem que ser pulso firme para poder... Mas é justamente essa sutileza que ganha. Que ganha. É justamente essa sutileza que me leva à compaixão. Mas como falo, né? A compaixão, ela anda junto com a sabedoria. Ela anda junto com a sabedoria. E eu tenho que desenvolver essa sensibilidade, porque eu não posso chorar, porque eu não posso falar dos meus sentimentos. Porque eu não Você posso acha me que mostrar vulnerável. uma forma de fazer com que esses homens se abram, você acha que a arte lhe ajudou a demonstrar mais assim seus sentimentos? A arte é um dos meios que faz com que o homem se permita mais. Eu vejo que os homens do meio artístico são mais leves, mais sensíveis. Não, isso ajuda muito porque isso é uma característica dessa energia do feminino, né, como eu havia falado antes. Mas como é que a gente traz isso para o dia a dia, né? Eu vejo até algumas mulheres, quando o homem ele é mais delicado, mais atencioso, começa a estranhar também. E começa a recriminar esse comportamento. Diz, não, mas você não, você está sendo um banana, né? Você está sendo um banana. Entende? Você disse Então, tudo esse agora. sistema, ele está mexido. E esse masculino mexido, como todo mundo tem energia do masculino e do feminino, ele também está mexido nas outras pessoas também. Está mexido nas mulheres também. Nas mulheres. Mas essa cura só acontece... por isso que essa cura começa pela energia do feminino. Se você pegar o símbolo do yin e do yang, eu tenho uma porção de cada um em cada um. Né? E os dois fazem aquele equilíbrio dinâmico, aquela dança, né? Um vai, depois volta, um vai, depois volta. Então tem que dar vazão para essas duas energias que estão dentro de mim. Se eu sou só uma ou sou só outra, é prejudicial. Se eu só acolho, se eu só retraio, eu também não faço nada. Se eu só avanço, só vou, eu não tenho por que lutar. Eu não tenho o porquê agir. O feminino dá o propósito, né? O masculino traz a ação. Então essas duas energias elas têm que estar tomando postos de destaque dentro da nossa vida. E reconhecer a sensibilidade do masculino é reconhecer a beleza do feminino nas suas diversas formas, dentro e fora de si. Com certeza. Dentro e fora de si. Porque... Vou falar em dentro e... fale. Pode falar, minha flor. Pode Não, falar. vá, porque termine e conclui, porque eu vou falar dos convidados que estão falando aqui nos comentários. Tá joia. Porque senão a gente vive uma vida seca. E a gente vai achar que a vida é só isso. E a gente vai achar que a vida é só pagar boleto. E a gente vai achar que a vida é só cumprir
um conjunto de coisas e a vida passa e a gente esquece de amar e a gente esquece de aproveitar o hoje, sabe? De aproveitar o hoje. E a energia do feminino que me faz aproveitar o hoje. E a energia do feminino que me faz assentar, que me faz chegar assim e olhar. Né? Porque a energia do masculino está preocupada com o que vai acontecer ali na frente. Né? Com o próximo passo, com essa ação, com esse foco. Olha o caçador. Né? Ele não se concentra em mais nada, ele está concentrado naquela caça dele. O feminino me dá essa noção de olhar o hoje, de aproveitar a beleza da vida. Verdade. Eu sinto tudo que você mencionou, eu passo um filme assim na minha cabeça, as pessoas que fazem parte da minha vida, vejo alguns detalhes de uma, detalhes de outras. E eu queria agradecer também as pessoas que estão comentando aqui, queria agradecer a presença dos seus convidados, Rafa. Estou muito feliz, tem muita gente aqui que eu quero dar as boas-vindas, meus amigos, seus amigos, e dizer que o intuito dessas lives que eu tenho feito, eu como comunicadora, é uma forma de contribuir para o avanço da humanidade, para que as pessoas tenham essa consciência, trazer profissionais que já trabalham há muito tempo com isso e têm um conhecimento para agregar valor. Então, a minha forma de contribuir nessa quarentena que estamos dentro de casa refletindo é conversar, é trazer lives com temas que vão fazer com que a gente avance de alguma forma. Eu acredito que esse tema de sensibilidade masculina vai avançar não só os homens, como também as mulheres que estão aqui presentes. Dá um oi aqui para os seus amigos, Rafa, tem Nádia, Duarte, Regiane, Raquel. Oi, minha gente. Dá um oi também, Rafinha. Tem um monte de gente aqui, eu tô bem feliz. Que lindo. Tem comentários aqui também, eu vi um comentário bem, bem bonito. Deixa eu ver se eu encontro que tá mais embaixo, mais para cima. Ai, deixa eu ver aqui. Que eu li, mas na hora a gente estava falando, eu não consegui. Tâmara escreveu, minha amiga Cara escreveu, Rafa transmite muito amor, serenidade e sabedoria. Oh, é isso tudo mesmo. Gratidão, né? Quem quiser também convidar outros amigos que ainda não estão sabendo da live, clica aí no aviãozinho, a gente ainda tem tempo. A gente está meio que no meio da live, mas ainda vai ter muito papo aqui para a gente refletir sobre esse tema tão importante. Deixe dar boas-vindas também a Cleo, que é também uma super fã sua. Ela sempre fala, Beta, essa live de Rafa são maravilhosas. Rafa é um anjo de candura, ela escreveu aqui. Paulinho também, um beijo. Um beijo a todos. Eu estou reforçando essa importância da gente também, o público feminino, ter esse olhar para a sensibilidade masculina, porque, como você falou, tem algumas pessoas que às vezes até recriminam quando o homem se mostra mais, quando demonstra os sentimentos. E não, tá muito grudento, tá muito não sei o quê. Porque isso é distorcido em todo mundo, né? Porque quando você distorce o masculino, você distorce ele em todo mundo. Se todo mundo tem um masculino dentro de si, quando você distorce essa energia vai se distorcer em geral, né? Todo mundo vai dizer, então, peraí, essa energia do masculino que está em mim é um pouco disso. Né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso, porque isso muda em todo mundo. Então, se eu reconheço o poder do feminino, eu reconheço o poder do feminino em mim também. Entende? Então, toda vez que a gente atua em prol do feminino saudável e do masculino saudável, eu estou trabalhando com todo mundo. Porque todo mundo tem essas duas energias. Né? Se eu entendo o poder da sensibilidade e de que o homem pode fazer um carinho, né? De que entender, né? Para alguns homens é difícil entender que o mundo e a mulher não é subserviente a ele, né? Mas é uma parceira, é uma energia dinâmica. Esse é um mundo de dualidade, a gente vive num mundo de dualidade. Mas dualidade não significa ser opositor. Isso aqui é dualidade, né? Mas isso também é dualidade. Sim. Como é que eu trago esse equilíbrio dinâmico? É isso que as pessoas não entendem. É isso que o ser humano tem dificuldade de entender. A vida ela é um equilíbrio dinâmico. Ela não está estática. Ela não... é isso, pronto. Eu sou isso e pronto. Não, eu estou sendo isso, mas nessa volta. Na próxima volta eu estou em outro estado.
E como é que eu lido com essa mudança? E quando eu entender que todos nós somos cíclicos, sejam homens ou mulheres, quando eu entender que todos nós somos cíclicos, a gente começa a viver essa energia. E eu começo a honrar essa energia do feminino dentro de mim, do masculino dentro de mim. Porque ela oscila. Mesmo num casal, em algum aspecto, vai ter a energia do masculino mais predominante, independente do sexo. Independente se é um casal homoafetivo ou não. Em alguma ação, em algum momento daquela relação, vai ter uma energia do masculino e o outro vai ter a energia do feminino. Então, por exemplo, imagina que você é economista, né? E o seu companheiro é botânico, por exemplo. Então, talvez, nessa parte da economia doméstica e do gerenciar os recursos financeiros de vocês, você traga essa energia do masculino de tomar a ação, de tomar a frente, de tomar a dianteira daquilo ali. E se você olhar no aspecto de cuidar do jardim, cuidar da alimentação, vocês têm uma horta orgânica, talvez ele, nesse aspecto, tome essa postura da ação do masculino, de tomar conta daquilo ali, fazer aquilo acontecer. Né? Então a gente está o tempo todo vivenciando isso. Então como é que eu vou negar a sensibilidade do masculino? Eu negar a sensibilidade masculina ou eu ficar com a perna manca, né? Eu torar, como a gente fala aqui no Nordeste, torar uma perna fora e eu fico manco, não tem como dar a volta, eu fico travado naquilo dali, né? Eu fico travado naquilo dali. E sentir, né? E sentir essa energia. Tem essa música aqui, quero ver se eu consigo tocar, que você pediu, né? Chama Super-Homem, a canção. Sério que você fez essa surpresa linda, Rafa? Vivi a ilusão de que ser homem bastaria. Que o mundo masculino tudo me daria. O que eu quisesse ter. Que nada. Minha porção, mulher que até então se resguardara. É a porção melhor que trago em mim agora e que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender a mãe, quem dera será verão no apogeu da primavera. E só por ela assim. Quem sabe o super-homem venha nos restituir agora, mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. Quem sabe o super-homem venha nos restituir agora, mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. Poeta, Rafa, músico, tudo. Todo mundo
mundo dizendo que amou você cantar, que a música é linda, ainda mais cantada na sua voz. Obrigada pela surpresa, Rafa. Amei que você colocou a música tema da nossa live, super-homem, porque às vezes os homens querem ser super-homens, né? E isso faz com que ele não demonstre esse sentimento, essa fragilidade. É Na preciso concepção demonstrar errada isso. do super-homem, né? De que achar super-homem é esquecer essa parte do feminino dele. E se a gente quer realmente ter esse super-homem, é ter esse homem que reconhece essa parte do feminino dentro dele. Né? O super-homem está aí. Né? Veja, e se a gente olhar o arquétipo do super-homem, né? Ele é um cara totalmente forte, né? Impenetrável, né? Mas ao mesmo tempo ele tem a sensibilidade de cuidar. Né? Ele cuida, ele ama, né? Ele não usa aquela violência, ele usa aquela energia para o bem, não para poder ser violento. Então, o que a gente faz com o poder fala da saúde do nosso masculino. Então, quando você está testando alguém com poder, você está testando a saúde do masculino daquela pessoa. Dá Uma poder na coisa mão que de alguém, eu você testa isso. Pode falar, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade é nesse seu tempo de terapeuta, você já tratou algum homem que teve essa necessidade de se abrir mais e de se Sim. mostrar mais? E você viu algum caso que te marcou? Não precisa nem falar nome, nada mais assim. Como que ele se transformou? Você lembra de alguma situação que te marcou em Eu relação a atendi essa um, masculinidade? atendi um homem que ele tinha dois arquétipos de masculino como referência. Ele tinha o pai e o padrinho dele. Né? O pai mais calado, né? Quando a mãe brigava com o pai ficava tipo um mês sem falar com a mãe dele. Né? Esse era o perfil do pai dele. O padrinho era aquele cara já machão, no sentido de estar assim, pegador, e dizer que ser homem é isso, ser homem é aquilo. Ele tinha ensinado isso. Como o pai era mais na dele, ele achou que não tinha herdado nada do pai, só tinha aprendido com essa referência do padrinho a ser esse homem assim, de trazer isso. Só que ele via que nos relacionamentos dele, ele se calava muito, e ele não conseguia expressar. Quando ele se sentia pressionado e contra a parede, ele não conseguia expressar os sentimentos dele. Ele não conseguia colocar e dizer o que ele estava sentindo. Então, o mecanismo dele era calar. Só que esse calar não era um silenciar verdadeiro, era um de ficar abafando aquilo dali. Né? De novo, ele estava replicando um aspecto do pai, que ficava em silêncio. Só que não um silêncio onde eu guardo. Ele se sentia incapaz, ele se sentia tão nervoso que ele não conseguia articular aquele sentimento para as pessoas. Então, ele buscava tentar corrigir o comportamento desse arquétipo do macho alfa, vamos chamar assim. Só que, ao mesmo tempo, nessa tentativa de corrigir isso, ele também se privava de falar os sentimentos dele. Então, ele ficava no meio do caminho, entende? Ou seja, eu não quero mais ter esse comportamento na minha vida, mas também quando chega a hora de eu articular os meus sentimentos, eu Não não consigo. saía. E aí fica aqui. E aquilo vai ganhando uma proporção gigante dentro de si. Né? Você vai ganhando uma proporção gigante. Porque você vai segurando muita coisa. Né? Você vai abafando muita coisa. E você não sabe como falar, e você tem o quê? Se afastar. Né? E digo, eu não sei como falar, então é melhor me afastar disso aqui e viver. E aí vivi uma solidão, né? Porque os relacionamentos acabavam aí, né? Quando ele chegava a hora de colocar o que ele achava, o que ele acreditava, ele não conseguia, e aquilo ia virando uma ponte, e a pessoa ia exigindo dele que ele falasse, que ele trouxesse, e ele não trazia, e aquilo suplantava, ele não conseguia falar, nem dava vazão para aquilo dali, até um ponto que desgastava as relações. E ele acabava e continuava sofrendo, né? Não queria às vezes acabar, e acabava o relacionamento porque não conseguia articular. E ele ficava nesse dilema, né? Porque se eu também falo, eu tenho medo de ser violento e de ir para esse outro lado, e de ir para esse arquétipo, mas também estou calando e não está resolvendo.
E ele teve alguma Então, evolução? Você lembra teve, na época? na sessão teve, ele começou a falar, ele chorou, ele nunca tinha se permitido chorar, assim, ele chorou na sessão, né? Ele se E como permitiu é que falar. você se sente ver essa evolução, esse despertar? Qual é o sentimento que você tem de saber que você está ajudando tantas pessoas? Como é que você se sente assim? Seu propósito de vida é transformar a vida dessas pessoas? O meu propósito de vida é tocar o coração dessas pessoas, é como a gente estava falando no comecinho antes, é plantar aquelas sementes, né? Mas a colheita é de cada um, sabe, Betinho? E isso é um desafio para quem é terapeuta, curador, quer ver. A gente tem meio essa síndrome da Arca de Noé, né? A gente quer colocar todo mundo, falar, ei, vem pra cá, né? Cabe mais um. Mas a gente tem que entender que essa é uma colheita de cada um, né? A semeadura é nossa. A gente pode semear o amor e o bem e cultivar aquilo dali, dar causas e condições para poder aquilo crescer. Isso é muito uma questão da paciência, né? Quando você está cultivando uma flor, por exemplo, você não pode ficar, ei, bora, cresce, floresce. O que você pode fazer é dar causas e condições. Ela que vai escolher É, se vai florescer ou não. E é isso que a verdade. gente tem que entender nesse processo terapêutico e do cuidar. De todo ser humano, cuidar é isso. Eu, numa relação, né, você dá as causas e condições para poder aquela pessoa florescer ao seu máximo. E vice-versa, né? Imaginando uma relação saudável, né? Eu te dou causas e condições para poder você expressar o seu melhor, para poder você trazer o seu perfume, para poder você trazer a sua beleza, a sua luz, a sua presença. Mas eu não posso brilhar por você, eu não posso perfumar por você. E é entender isso, e entender essa paciência. Então a gente também tem que dar causas e condições, sabe? O homem também busca um porto seguro. O homem também quer colo. Eu não A conheço um que questão não queira. que não queira colo, né? E dá causas e condições para poder se abrir. Então, se ele se sente seguro, ele tem causas e condições. Só porque é que acontece? Quando ele se abre, né, e isso aconteceu comigo, e quando ele se abre, algumas vezes aquilo dali é um engodo. E aí você se sente machucado. E eu falei uma vez, digo, será que eu vou conseguir amar de novo? E aí eu estava falando com a entidade, com o ser, com a médium, e ela falou assim para mim, né, você tem um coração bom demais para poder deixar de amar. Isso não vai acontecer. Mas isso, muitas vezes a pessoa se congela nisso. Ela falou, poxa, da única vez que eu me abri realmente com alguém, que eu pude mostrar essa minha sensibilidade com alguém, veio essa pessoa e cortou isso porque ela já trazia uma mágoa antiga de outras coisas. Então, a gente fica sempre sendo refém da própria mágoa e da mágoa do outro, e quando é que a gente vai cortar esse ciclo? E se permitir ser tudo isso? E aí você fala dessa minha amorosidade, desse meu jeito, porque eu me permiti cortar esse ciclo. Então, me permite ser amoroso independente da sua reação. Eu me permito É, expressar o meu sorriso independente se você vai gostar dele ou não. Entende? como você falou na live de ontem que eu estava te assistindo, ser amor, né? Ser Você amor. ser amor, independente de o que você receba do outro. Você é amor, então, sendo amor, não vai ter nenhuma mágoa, nada que. Claro que você fica triste, mas E você não arrasta aquele sentimento a vida toda. Você passa por você esse passa. trauma. Você abençoa e É, segue, né? e uma coisa que eu queria até falar com nossos convidados, que quem quiser fazer perguntas, gente, escreve aí nos comentários. Quero dar oi também. A Anitta acabou de entrar. Anitta, um beijo. Beijo a Lara Beatriz também. Yara Beatriz, não sei se é Yara ou Lara. Então, podem fazer perguntas. Rafael Rilo também entrou agora. Sejam todos muito bem-vindos. Rafa está aqui deixando a gente bem mais tranquilo, bem mais leve, falando sobre a sensibilidade do masculino e que a gente leve essa reflexão para outras pessoas numa conversa, falar sobre isso, porque o que gera a mudança são as ações. Então, se a gente quer a mudança, vamos agir, né? Para Para poder que isso mudar se fortaleça. É, e criar causas e condições para essas mudanças, né? Criar causas e causas e condições condições. para essas mudanças acontecerem.
para poder eu chegar aqui e chegar assim, olha, é, é reconhecer, é, é a gente, sabe, é não deixar as nossas mágoas impedirem a gente de ver a mudança que está acontecendo no mundo. De ver a mudança que está acontecendo. Porque imagina que eu fui machucado pelas pessoas, de forma geral. E as pessoas começam a ser bondosas e eu começo a ficar assim, imagina, nunca vai ser assim. Se eu fico trazendo esse ranço, eu nunca vou ver a real mudança. E eu vou recontaminar aquilo que estava querendo modificar. Né? Com certeza. Então eu tenho que tirar esse ranço e acreditar que existem seres humanos, e no caso aqui especificamente dessa nossa conversa, de homens, né, seres humanos do sexo masculino, que trazem essa sensibilidade. Né, que trazem essa sensibilidade. E da gente criar causas e condições desde a infância para poder isso não ser problema. Né? Porque eu vejo, né, a pessoa fala assim, nossa, fulano tava, quando eu era criança, fulano tá usando uma camisa daquela cor. Se é camisa cor-de-rosa, cor de menina, cor de menino. E tudo isso são essas pequenas coisinhas, sabe? Que vão somando e depois viram um castelo que separa a gente dessa energia do feminino. A gente deixa o medo separar a gente da energia do feminino. Né? A gente deixa o medo separar do mistério. Porque a mulher é mistério. O feminino é mistério. E o mistério assusta. Mas o mistério traz as bênçãos do novo também. Entender que essa energia, ela está em todos nós. Todos nós, Betinho. E Uma amar coisa que hoje é... é uma característica nossa. E amar é uma característica nossa do ser humano. E a mais importante que move o ser humano é pelo amor e por amor. O que faz a gente levantar todo dia da cama, nem que seja por amor a outra pessoa, por nós mesmos. Uhum. Então é o que faz é o que faz tudo ser. Tudo essa estrutura aqui foi o amor de alguém. A dedicação, a entrega de alguém, né? Sim, Uma tudo. coisa é que hoje na missa do Padre Fábio, que eu assisto também, todo domingo a missa dele, eu acho ele um ser do outro mundo, que aquelas análises que ele faz são perfeitas. Aí ele falou que como é que nós estamos cultivando nossos vínculos? Como é que a gente está aproveitando os momentos com as outras pessoas para conversar? Quais são as nossas atitudes em relação a essas pessoas? Que às vezes você tem pais e mães que são divorciados, mas às vezes também você está divorciado com o seu filho, você não conversa com ele, você não dá espaço para que ele se abra para você. Então, prestar atenção, no caso hoje que a gente está falando dos pais, ter esse olhar mais feminino de conversar, de pegar no colo, de beijar, de cheirar, de acolher. Porque às vezes os pais querem que o filho seja tipo, quando a gente não quer que outro homem encoste, então abraça seu filho, não tem problema nenhum outro homem abraçar, beijar, dizer que gosta. Entender que a gente pode demonstrar afeto por outro homem, né? Pode demonstrar afeto por outro homem sem ficar com essa besteira de dizer que não pode. Entendi. Porque um homem dá um beijo no outro homem. Fala assim, um beijo na bochecha. Chegava meu amigo assim, você dá um beijo na bochecha, sabe? Né? Caetano e Gil fazem muito isso. Pois é, e isso me admirava muito no universo feminino, né? Quando eu era criança e quando eu era adolescente. Eu digo, poxa, essas pessoas chegam, sentam, se abraçam, né? E eu sempre me dei mais, eu tive muito mais amigos mulheres assim, né, ao longo da vida. Eu sempre me dei muito bem com essa energia do feminino. Sempre transitei muito entre esses dois universos, né? Porque eu tinha essa capacidade de escutar, de parar, de ouvir. Isso às vezes causava um certo desafio para mim em outros aspectos, que era sempre o amigo, né? Então isso causou alguns desafios na adolescência, né? Justamente por conta dessa visão distorcida do masculino também, né? E hoje eu percebo que existe uma mudança
de mentalidade, né? E eu falo muito isso. Nossa, lógico, eu estudei, trabalhei, melhorei, me trabalhei, mas basicamente eu continuo sendo a mesma pessoa de que eu era na adolescência, né? E antes eu digo, eu era uma pessoa estranha, né? Ficando estranho, né? Hoje as pessoas falam assim, nossa, você é um cara legal, você tem um magnetismo, você tem uma energia. A Isso não era o comum. admiração como muda, né? Como muda de um tempo para o outro e você vai curando essas coisas. Porque as pessoas estão percebendo que isso existe e que é possível, Que é sabe? possível. Tanto é que a gente fala assim, quando a gente se admira de alguma coisa, e fala, ah, alguma coisa é incrível. Ah, isso é incrível. Quer dizer que você não pode crer, né? Que você não acredita naquilo dali. Aí eu brinco até nas minhas lives com o pessoal que acompanha, eu digo, olha, parem de cocriar a minha inexistência, né? Vocês ficam dizendo que eu sou incrível, vocês ficam me descriando no mundo. É verdade. E deixar como mensagem principal dessa live é que o homem se permita ser sensível, que o mais belo do homem, o mais bonito e mais corajoso é ele se mostrar leve, vulnerável, acolhedor. Todo homem que tem uma postura assim pode ter certeza que só vai colher bons frutos. Com E queria até certeza. aproveitar. Eu acredito que meu pai deve estar fazendo festa lá no Dia dos Pais. Ele não entrou, não teve coragem de entrar, mas vou dar um beijo, meu pai. Te amo, agradeço muito por toda a sua dedicação, todo o seu amor, por toda a nossa família e por ter deixado sempre essa mensagem de que você está sempre por perto e que a gente pode contar com você sempre. Então, te amo, meu pai, feliz Dia dos Pais. E Rafa, se você quiser deixar também uma mensagem de Dia dos Pais para quem você quiser, a gente já está nos últimos minutinhos da live, então eu quero que você tenha tempo para falar. Queria deixar uma mensagem para o meu pai, né? Meu pai, ele sempre foi um grande herói para mim, assim. Embora essa sensibilidade de trazer esse carinho, né, ele demonstrava isso fazendo as coisas, trazendo, né, cuidando da gente e trazendo toda essa infraestrutura e não deixar nada, investindo na nossa educação. E quem eu sou hoje eu devo muito aos meus pais, né, por eles terem acreditado, mesmo com todos os desafios que a gente passa, discordância, mas eles sempre acreditaram e sempre me deram a liberdade de poder ser quem eu sou. E isso eu devo muito ao meu pai, né, pela liberdade de deixar eu ser quem eu sou, né? E para todos os pais, entendam que essa energia de cuidar, de trazer proteção, de trazer lastro, vai muito mais além do que o financeiro e o material. Esse lastro, ele é emocional e é importante que cada um de nós tenha esse lastro, tanto da maternidade, da paternidade, nos mantendo no prumo da nossa vida. Com certeza. E nos permite viver a vida intensamente e não deixar os momentos passarem, o tempo passar e a gente depois pensar, poxa, esse tempo eu usei como? O que você quer depois, no final lá do seu livrinho, dizer o que foi que eu fiz, o que foi que eu plantei? Então, acho que o amor faz com que a gente plante cada vez melhores flores ou melhores plantas, não sei. O ser humano, ele floresce de qualquer maneira, independente da vontade. Então, eu acredito que quanto mais amor a gente der, mais ele vai florescer melhor. E eu acho que o que você fez hoje aqui foi isso, Rafa. Você regou a gente para que nossas sementinhas saiam florindo os jardins aí e que a gente seja mais amoroso um com o outro, mais cuidadoso. É o que eu imaginava que essa live ia gerar. Muito obrigada, estou muito feliz Eu que estou ter a feliz oportunidade também. de trocar com você. Você sempre acrescenta em tudo que você faz. Oh, minha flor, eu que agradeço por esse espaço aqui, para poder a gente fazer isso acontecer juntos, né? Porque quando a gente cria alguma coisa, a gente nunca cria nada só, é tudo junto. Embora a gente seja independente, existe uma interdependência entre todos os seres, né? Nós somos o todo expresso aqui. Você não é a parte do todo, você é o todo manifesto. Eu sou o todo manifesto. E quando a gente se junta e traz essa energia e se sente em casa, perto de corações nobres assim como o seu, né,
A gente 10 se sente segundos, nutrido. Rafa. Eu vou só te dizer que faltam 10 segundos. Dá um beijo enorme para você. Obrigada.